Mas agora é hora da gente conversar com a doutora Camila Sadoc. Ela, técnica do INSS, todas as sextas-feiras está com a gente aqui justamente para falar sobre o INSS. E hoje nós vamos falar sobre as novidades para a aposentadoria rural e salário maternidade. Claro, não vai se resumir apenas nesse assunto, até porque o ouvinte pode interagir conosco, tirando a dúvida em relação ao INSS, aquela dúvida que o ouvinte tem. Mas especificamente também vamos falar sobre adicional de 25% na aposentadoria. Camila, bom dia. Prazer mais uma vez tê-la aqui. Bom dia, Rocha. Satisfação, né? De estarmos aqui finalizando, fechando o ano, né? Mais uma vez. O INSS tem novidades, né? Vamos fechar o ano com perspectiva de melhora para 2023. E é com relação a essas novidades que nós viemos hoje aqui. Novidades boas? Novidades boas, então, vamos falar delas. Vamos falar delas. Rocha, o INSS, neste mês de dezembro, virou a chave para o processamento automático do salário maternidade e da aposentadoria rural. Já havia o processamento automático para esses benefícios na seara urbana, né? Já havia. Para quem estava com o tempo redondinho no sistema, que estava com as suas contribuições regulares, o sistema do INSS já estava conseguindo fazer o processamento automático e conceder a aposentadoria no mesmo dia, o salário maternidade no mesmo dia para essas pessoas que estivessem com as contribuições ok no sistema, certo? Que tivessem já o direito, que o sistema fizesse os batimentos e identificasse. Mas agora nós estamos apresentando, né, trazendo essa novidade para o rural. Aí nós nos perguntamos, mas como assim o rural vai para o processamento automático, o INSS vai fazer a concessão pelo robozinho, né, que nós falamos? Como é que isso vai acontecer? Já há algum tempo tem sido feita a transição, né, do virtual para o INSS. E a comunicação com outros sistemas de governo, né? Então, hoje o INSS ele consegue se comunicar automaticamente com o sistema da DAP, né? Que é aquele documento que diz da aptidão, né, para o PRONAF, para conseguir financiamentos rurais, inserção em muitos outros programas governamentais. Existem regras específicas do próprio INSS que reconhece nesse documento a efetividade da atividade rural, tem acesso ao INCRA, ao ITR, tudo isso já migra para o sistema do INSS. E ao requerer o benefício junto ao sistema, o segurado ele não vai precisar mais preencher por escrito e escanear um documento que se chama autodeclaração da atividade rural, que foi o documento que chegou para o INSS para substituir a declaração sindical. Antes de 2017, os segurados precisavam procurar os sindicatos, né? Quem tivesse interesse, lá obtinha uma declaração que tinha todos os contornos da sua atividade rural, que dizia onde trabalhava, o tamanho de sua roça, o que plantava, se era de subsistência ou não, se tinha uma vendinha esporádica, se desenvolvia uma atividade em alguns dias do ano em outra atividade, se tinha empregados. Essas informações elas passam para o INSS o contorno de como é a vida rural dessa pessoa para fazer o reconhecimento. Aí, em substituição à declaração sindical, foi criada a autodeclaração, que era um documento escrito que o próprio segurado declarava a sua atividade rural. Por muito tempo, desde 2017, que essa autodeclaração vem sendo aplicada. O que aconteceu nesse momento? Essa autodeclaração, ela será preenchida diretamente no portal Meu INSS. Não vai ser mais necessário imprimir um papel, preencher de caneta ou digitar e assinar, mandar escanear, e juntar no sistema. Esse documento agora ele é preenchido diretamente no portal Meu INSS com a senha e vai possibilitar o processamento automático, porque o sistema vai analisar automaticamente as informações que foram inseridas, vai fazer o batimento com as bases como a do PRONAF, como a do INCRA, e se a pessoa tiver o seu cadastro lá regular, tudo direitinho, vai liberar o benefício no mesmo dia, vai ser para o processamento automático. Só ficarão para análise do servidor na fila comum os benefícios que não atenderem esse requisito. Ou seja, não é que a pessoa vá requerer o INSS e vai ser indeferido se não tivesse esse cadastro nessas bases. O que vai acontecer é que, se ela não tiver para o SIM, para ganhar de cara, vai passar para o procedimento comum, vai ser analisado por um servidor que vai poder solicitar mais documentos e vai fazer uma análise do documento apresentado no caso, né, os documentos físicos. Que legal. Isso significa, em outras palavras, redução da burocracia. Não é verdade? Redução da burocracia, redução da fila, possibilidade de uma análise mais rápida, né, e um retorno positivo para a sociedade.
Isso é legal. Inclusive, durante o programa aqui, a gente falava sobre um projeto de lei que poderá ser sancionado, que não há mais necessidade do cidadão chegar para se identificar e mostrar todos os documentos. Ele mostrando o CPF, já se identifica. Eu sempre me perguntei isso. Por que a gente, quando chega em algum lugar, vai resolver alguma coisa, tem que mostrar RG, CPF, carteira de habilitação, título de eleitor e mais alguns documentos, dependendo da necessidade para resolver tal problema? Se um único, no caso o CPF, identifica, tem lá o nome da pessoa, tem um número que é específico e único, tem nome de pai, mãe e tal. Por que essa burocracia? Graças a Deus que isso está acabando. Rocha, e essa ideia dessa lei, ela já é uma vivência dentro do INSS. Por quê? Os benefícios de processamento automático, eles dispensam a apresentação de outros documentos. Ou seja, quando entra lá no portal do INSS, faz o login com CPF e senha, isso já é considerado uma assinatura digital. É como se o INSS reconhecesse que aquela pessoa realmente foi ela está ali, ela valida como uma autenticação, né, da existência dessa pessoa. E o que é que isso nos leva? Inseriu o CPF e fez o requerimento, o INSS analisa o requerimento sem precisar juntar uma cópia de documento. São os processamentos automáticos. E é isso que veio como novidade para abranger a aposentadoria rural e o salário maternidade. Então, a partir deste momento em diante, os segurados eles já podem fazer o requerimento online, preencher a autodeclaração online. Se tiver já com informações nas bases governamentais, terá o seu direito reconhecido no mesmo dia. Ótimo. Isso é extremamente importante. Maravilha. A tecnologia está aí para isso, gente. Para melhorar a vida de todos os cidadãos e cidadãs. Tem gente querendo interagir conosco, não tem? Tem sim, Rocha. Bom dia, doutora Camila Sadoc. Satisfação em conversar com a senhora mais uma vez aqui no Comando 91. Bom dia, Gilberto. Rocha, tem a pergunta da Luciene, que é ouvinte lá de Garanhuns. Ela pergunta para a doutora Camila o seguinte: gostaria de saber se a pensão por morte tem reajuste anual, doutora. Bom dia, que bom, é Garanhuns, né? Aqui, nosso vizinho. Veja, tem reajuste sim, a depender do salário de benefício. Se o salário de benefício ele for fixado no salário mínimo, sempre que o salário mínimo tiver o seu reajuste nacional, que geralmente já foi anunciado, né, em 1.300 e alguns reais, com 20, outro para fechar para 20, né, com mais um aumento. Então, reajustando o salário mínimo, automaticamente os salários de benefício do INSS também sofrerão reajuste. Agora, para aqueles casos em que o beneficiário ele recebe mais que um salário mínimo, as regras são fixadas pela política de governo. Geralmente é pelas taxas, né, de movimentação, de como houve um aumento da inflação, como é que houve a movimentação da Selic. Existe uma porcentagem específica que é variável, então vai depender de cada política de governo. Mas como é que vocês vão saber qual será o reajuste de vocês para quem recebe mais que um salário mínimo todos os anos? Geralmente no mês de janeiro é publicada uma portaria, certo? E nessa portaria de governo ministerial são fixados esses valores e as porcentagens. Então, só ficar atento que consegue acompanhar tranquilamente. Tem mais, Gilberto? Por enquanto não, Rocha. Ok. Rocha, outra novidade, né? Nós falamos da questão do automático do rural. Estou gostando dessas novidades. Mas nós temos outra que é importantíssima. Qual é a principal queixa que nós sempre escutamos dos segurados? Essa central 35 eu não consigo ligar, não funciona. Não tá dando certo, eu não consigo, eu não tenho crédito, não tenho orelhão, eu não tenho acesso a telefone fixo para ligar gratuitamente. No dia 22 de dezembro deste ano, o INSS firmou parceria para que todas as ligações por meio de celular, elas sejam gratuitas. Até então não eram gratuitas. Se pagava uma taxa local, né, de ligação local. Somente as ligações de... Eu vou providenciar uma água. Sua garganta não tá... Obrigada. Por favor, alguém providencia um copo d'água aí para a doutora. Somente as ligações que eram realizadas por meio de telefone fixo e de orelhão que eram gratuitas. Mas nesse momento... as de celular também passarão a ser. Isso fixado o prazo de 60 dias, né, a partir do contrato, que foi dia 22 de dezembro. Então, a gente tem a perspectiva que em 60 dias, essas ligações possam ser realizadas gratuitamente, já foi contratado. Isso também é uma novidade muito positiva para quem precisa, né, procurar os canais remotos do INSS. Tá legal. Podemos parar as novidades ou tem mais? Por hoje são essas novidades. E que são boas. Isso, são muito boas. Gilberto. Rocha, temos aqui mais uma participação de ouvinte, dessa vez uma participação em áudio, é o J. Santos que faz uma pergunta. Vamos acompanhar. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia. É o professor Gis, toda a equipe do comando, é J. Santos. Eu tenho um filho, que ele nasceu, um recém-nascido dele, vai fazer 1 ano, tem 8 meses. Só que ele mora na capital, ele tem direito de salário maternidade ou não? Ele trabalha, ele recebe o Bolsa Família e trabalha com clandestino. Ele tem direito ou não? Eu gostaria de saber. Você conseguiu entender a pergunta? Eu entendi um pouco, mas de toda forma, com relação à dúvida apresentada, a gente consegue trazer, muito obrigada, fazer uma explicação, né, com relação ao salário maternidade. Ele disse que tem um filho de 8 meses que mora na capital. E provavelmente o pai dessa criança... Eu entendi assim também. Não é? Ele desenvolve uma atividade que é como autônomo. Ele certo. Não tem um vínculo formal. Para esse pai, tá certo? Existe a possibilidade, sim, do salário maternidade, né, paterno. Existe, sim, quando se comprova que existe a impossibilidade, né, da mãe. Essa mãe, não existe a possibilidade de requerer para a mãe. Pode existir, são as mesmas regras, tá certo? De requerimento. Agora ele vai precisar comprovar as contribuições previdenciárias, tal qual qualquer outra pessoa, né? A carência para o salário maternidade, ela é de 10 contribuições. Se ele é autônomo, ele teria que ter contribuído, né, como contribuinte individual para o INSS, tem que observar. O fato dele receber auxílios governamentais como Auxílio Brasil não interfere. O INSS vai levar em consideração o efetivo exercício da atividade, seja como contribuinte individual, como empregado, como segurado especial. Se ele tiver 10 contribuições ativas no sistema, não tiver perdido a qualidade de segurado, pode requerer e é viável sim a análise para concessão. Okay. Rocha, sim. Tem mais participações aqui de ouvintes. A ouvinte Carole, que faz a seguinte pergunta: quem paga o Simples Nacional tem direito ao salário maternidade? Se sim, como faço, doutora? Sim. O Simples Nacional é justamente o pacote simplificado de contribuições tributárias, né, que inclui-se a contribuição para o INSS do MEI. Então, se ela vem contribuindo pelo Simples Nacional com regularidade, ela tem garantido todos os direitos previdenciários dela, certo? Então, as regras são as mesmas, não se alteram. Tem mais, Gilberto? Tem sim, Rocha, mais uma participação, essa em áudio também, vamos acompanhar. E a doutora Camille e o pessoal que faz a bancada aí, mais uma vez participando. Doutora, eu queria tirar uma dúvida, porque eu já dei uma entrevista com o juiz, diretamente com o juiz. Aí eu errei em algumas palavras. Será se eu tenho chance? E será se eu ainda vou, como é que diz? Consultar com ele, tipo, eu ainda vou ter que me apresentar para conversar com ele, né, doutora? Desculpa aí pelas perguntas, eu não entendo muito essas coisas, tá? Mas estou sempre ligada, já estou passando até da data já de ter me aposentado, já estou passando 2 anos da data certa, né? Doutora e Rocha, é a Josefa lá de Paulo Jacim. Aniversariante de hoje, né? Isso, exatamente. Ela mandou antes uma mensagem pra gente e, aliás, dá pra gente perceber pelo jeito dela falar que não cabe em si, né? Tá realmente feliz por essa data que vive. Parabéns para você, Josefa. Vamos ouvir aqui a resposta da Camila. Evidentemente que isso depende muito do que ela falou pro juiz, né? Depende muito. Mas, Josefa, como é bom ouvir essa espontaneidade, o jeito que você fala e faz a sua pergunta, porque ela aproxima muito da realidade de muita gente, tá certo? Então, é sempre importante ouvir esse tipo de pergunta. Veja só, pelo que eu entendi, o seu processo, nesse momento, ele já saiu da esfera do INSS e hoje ele está sendo analisado no judiciário, certo? Não é o nosso trabalho, mas eu vou lhe esclarecer da melhor forma que eu puder. Veja, o seu processo judicial, ele ainda está tramitando, ele está andando, ou seja, não teve ainda uma conclusão. A senhora disse que passou em entrevista com o juiz, ou seja, a senhora já teve a primeira audiência judicial, não é isso? E nessa entrevista, provavelmente foi aquele momento em que o juiz fez as perguntas para saber como era a sua vida, o desenvolvimento da sua atividade rural. Algumas palavras erradas, não se preocupe, porque o juiz ele já é preparado para entender o contexto de cada pessoa. O que ele quer saber, na verdade, é se a senhora trabalha de roça ou se a senhora não trabalha de roça. E ele
existem as formas de obter essa informação. Quando ele faz aquelas perguntas, é no sentido apenas de entender quem é você, como é que se dava a sua rotina. Então, alguma palavra errada que a senhora tenha dito não é suficiente para lhe retirar o direito, porque ele vai analisar, no caso concreto, os documentos que a senhora apresentou no processo juntamente com o seu advogado. Ele te ouviu, provavelmente ouviu uma testemunha também, e na análise de todo esse contexto, ele vai saber se a senhora teria direito ou não teria direito. Então, não perca suas esperanças, tá certo? Então, pensamento positivo, a senhora fez a sua parte, agora é só aguardar. Muito bem, Camila, parabéns pela colocação, porque quantas pessoas simples chegam diante de um juiz e, dentro da sua simplicidade, começam às vezes a dizer até aquilo que não gostaria de dizer, não é verdade? É o nervosismo, né, Rocha? Somos humanos. Aí você vê uma pessoa que está trabalhando na roça, que não tem costume de estar em repartições públicas, aí chega num fórum, né? Hoje eles fazem até muita audiência virtual, mas você imagina só de ser virtual, de ter que colocar um fone e falar com uma pessoa remotamente, muda totalmente a rotina dessa pessoa. Verdade. Não é complicado? Aí você imagina ela chegar num fórum com aquela imponência, com aquela autoridade ali sentada. Então, é nervosismo para qualquer pessoa, não é só, né, para quem é da roça. Qualquer pessoa. Para algumas pessoas, muito mais. É muito mais. Agora, daí é que o juiz, dentro da sua sabedoria, tem que levar isso em consideração. Tem que estar Porque nós preparado. estamos falando de um homem preparado, pelo menos em tese deve ser preparado para entender uma situação como essa e não levar em conta determinados nervosismos, quer dizer, determinados detalhes. Pois não. Olha só, Rocha, uma informação sobre essa simplicidade diante, né, de um juiz. E é claro que na academia a gente sempre ouve, né, história. E há uma história, Rocha, que na Justiça Federal, uma senhorinha do campo foi lá para entrevista, viu, doutora Camila? Sim. E depois do juiz perguntar muita coisa, a senhorinha parou e disse: doutor, o senhor tá parecendo um vigarista. A sala parou, Rocha. E o juiz, né, deu apenas um sorriso. Por quê? Ele entendeu, vigarista de vigário, o homem lá do confessionário. E aí, claro que ele deu aquele sorriso para ela. Aí sim a sala depois ficou, né, situação bem amena, o clima. Porque ele entendeu que aquela mulher sim estava ali em busca da aposentadoria de um juiz, chamou-lo de vigarista, mas se referindo ao vigário, ao homem que confessa. Já que o homem que ouve, né, no confessionário, já que o juiz federal estava fazendo muita pergunta, ela associou Rocha. E aí, claro, que ela conseguiu, viu? Gilson, uma colocação muito importante, porque quem tem a obrigação de ter uma amplitude, uma visão humana e social é quem está na posição de análise. Tanto a gente do INSS, a gente puxa muito por essa questão, que é que o servidor ele tem uma visão humana com relação ao processo, né? De entender que do outro lado tem uma família, tem uma pessoa esperando pelo seu direito, e da mesma forma a gente espera que o judiciário também tenha essa percepção, né, de cuidado com relação a quem lhe procura, né, para resolver seus problemas. É feito aquele senhor também que chegou dentro do juiz. Eu quero agradecer a presença do senhor Meretrício. Quer dizer, o juiz tem que entender. Mais alguma pergunta aí? Não, Rocha. Já finalzinho do programa, nenhuma pergunta. Tudo bem. Bom, nós já estamos aqui no final do nosso quadro. Apenas, eu acho até que esse assunto, ele já foi discutido aqui no programa. Claro, a gente daria um complemento hoje, mas talvez o tempo não seja suficiente para isso. Seria o adicional de 25% na aposentadoria. Você poderia falar em rápidas palavras, já que você tem esse poder aí de reduzir, né, as palavras, mas mesmo assim explica, pois não. O que é o adicional de 25%? O adicional de 25% é um direito de quem recebe aposentadoria por invalidez e que precisa do auxílio de terceiros, certo? É aquela pessoa que já está aposentada e que identificou que nesse momento, além de já ter a sua própria incapacidade já constatada pelo INSS, ela vai precisar que outra pessoa lhe auxilie no dia a dia. Ressalvando, apenas para benefício, a aposentadoria por invalidez, o artigo 45 da Lei de Benefícios, ele ainda não permite essa expansão para outras espécies de benefício, como também, Gilberto, nós já havíamos falado sobre esse assunto, né, outro dia. É importante salientar que o STF vem em julgamento, né, desse tema para ampliar para outras espécies de benefício, como a aposentadoria por idade. Mas o que é que aconteceu? Nesse momento, eles suspenderam, né, para poder fazer uma análise mais aprofundada. E nesse momento, somente para aposentadoria por invalidez. Como resolver? Vai pegar a senha do meu INSS, vai requerer por meio dos canais remotos a majoração de 25%.
Nesse processo de requerimento, que só precisa realmente entrar lá com o CPF e cadastrar, certo? O pedido e aguardar e ficar acompanhando o processo. Vai ser marcada uma perícia médica. Essa pessoa vai passar novamente em perícia, não é para analisar a sua aposentadoria novamente, certo? É apenas para analisar o pedido de aumento de 25% em dinheiro no seu benefício. Se o médico constatar, ele vai fazer a liberação, essa pessoa vai receber esse adicional, tá certo? E fica tudo bem. Se não, vai ser feita a análise apenas da questão da majoração. Então não fique com receio, não fique com medo de fazer esse pedido, né? É um direito de ser feito, mas é para casos necessariamente que a pessoa precisa do auxílio de terceiro. E o dinheiro não é para o terceiro, o dinheiro é para o próprio dono do benefício, certo, gente?